Bom, então ali eu começo a dizer sobre tempos de crise. Em cada momento das nossas existências, nós passamos por algumas crises, que podem ser existenciais, podem ser profissionais, financeiras. E normalmente esse nome crise, se a gente focar muito na dor e no sofrimento, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos a transformação necessária para que a gente se torne uma pessoa melhor a cada dia. Aquilo que vocês estão vendo que está escrito ali, foi um oncologista que deixou escrito fruto das suas observações. Se você pegar a palavra crise e tirar o S, vocês vão ver uma palavra chamada crie. Então, se você ficar preso à dor e ao sofrimento, você não vai conseguir criar nada. Você só vai sofrer cada vez mais. Então, eu achei interessante trazer para vocês essa reflexão, para que vocês possam começar, ao sair daqui, pensar o que representou para vocês a pandemia. Será que realmente foi um tempo de crise? Será que essa crise foi existencial, pessoal, financeira, familiar? Ou será que não houve crise nenhuma para você? Na grande maioria das vezes, quando a gente atravessa um momento de crise, seja ela qual for, algumas coisas acontecem ali com todos nós, em maior ou menor grau. Mas tudo começa com a percepção que nós todos estamos, durante uma crise, muito fragilizados. A gente começa a perceber que sentimos medo do que está por vir. Durante a pandemia, nós também fomos convidados a aprendermos a conviver com a falta de contato uns com os outros. Então, houve uma paralisia social em que a gente teve que se reinventar. Como que é eu ficar comigo mesmo? Sem poder ter contato com a minha família, com os meus amigos. E, em alguns momentos, eu tenho certeza que muitos de nós nos sentimos impotentes com tudo que estava acontecendo. Porque, na verdade, a gente não sabia se a gente poderia ser o próximo a não estar mais aqui. E muitos perderam muitos. E esse quadro mostra para a gente que nós somos finitos. Nós não vamos durar para sempre. Se nós somos finitos e pudermos reconhecer a pequenez da nossa alma comparada com a grandiosidade do universo, a gente vai entender que de nada vale a gente ficar brigando, disputando, né? Com orgulho, com vaidade, com prepotência, com arrogância. Porque a hora que chegar uma crise, se ela for uma crise coletiva, de nada vai adiantar. Quantas pessoas vocês conheceram ou tiveram entendimento, enfim, que a pessoa tinha muito dinheiro, a pessoa tinha poder, a pessoa tinha status e morreu de um vírus, através de um vírus e todas as suas complicações? Não adiantou nada o dinheiro que aquela pessoa tinha, o status que aquela pessoa tinha, porque é finito. Nós não vamos durar para sempre. Que a gente saiba fazer bom uso da nossa presença no planeta, aqui e agora. E esse outro diapositivo aí fala de esperança. Esperança não do verbo esperar, mas de esperançar. Com essa perspectiva, então, de esperançar, o que se descortina para nós é que é importante que a gente possa cultivar a espiritualidade dentro de nós. Não é uma doutrina que eu estou me referindo aqui. É a consciência de que somos finitos, de que somos seres imortais enquanto espírito, mas não enquanto persona. Então, quando a gente consegue perceber que os caminhos da espiritualidade devem conduzir-nos, devem trazer para nós tudo aquilo que vai nos levar a nos tornarmos seres humanos melhores do que quando aqui chegamos. Essa percepção brota dessa esperança que nos vai conduzir para além da matéria. Porque se a gente ficar achando que nós somos isso, nós somos essa identidade, né? A doutora Miriam, que é médica homeopata, né? Que, enfim, que tem todo esse currículo de identidade, e a gente não entender que nós somos
Isso também, mas nós não somos isso. Nós somos espíritos, seres espirituais, que momentaneamente estamos vivendo essa experiência terrena. Então, eu não sou, eu estou. E de uma hora para outra, posso não estar mais. Estão comigo? Isso tudo é para a gente poder refletir sobre novos tempos, novos dias. Será que a gente aprendeu alguma coisa com a pandemia? Será que de verdade a gente saiu desse momento de quase 3 anos melhores do que quando entramos? Ou será que a gente está igual ou talvez até pior? Repetindo os mesmos erros, com as mesmas atitudes, falando as mesmas coisas, nos comportando do mesmo modo que antes, tendo relacionamentos interpessoais, muitas vezes piores do que era antes da pandemia? Será que a gente está vivendo um momento de olhar para dentro e começar a parar as arestas daquilo que não nos serve mais? Não faz mais sentido para a nossa caminhada evolutiva enquanto ser espiritual que somos. Eu não estou falando aqui em ter, em conquistas materiais, em poder. Não é isso. É que a gente possa olhar para a gente e observar que nós precisamos ter mais atos de auto-amor, de auto-respeito, de auto-aceitação. Porque a gente só vai conseguir olhar para o outro como um ser humano, como nós, quando a gente primeiro tira o cisco dos nossos olhos, né? Que a gente tem uma mania, né, de ficar querendo mudar o outro, né? Tirar o cisco do outro, cobrar o outro, falar para o outro tudo aquilo que ele tem que fazer, que se ele não faz eu me incomodo. Porque se eu me incomodo é porque existe em mim aquilo que está sendo espelhado no outro, e o outro está ali para me ajudar, mas a gente não faz isso. A gente tem um movimento de querer mudar o outro. E isso aí não é um ato de auto-amor por nós mesmos, porque a gente perde um grande tempo e energia querendo fazer com que o outro melhore, com que o outro mude, com que o outro me ame, com que o outro me aceite, e etc. Tal. É tudo o outro. E nesse momento de novos tempos, novos dias, o que a gente tem que começar a pensar é o que eu estou fazendo por mim, isso não é egoísmo, isso é um gesto de auto-amor, para ser hoje melhor do que eu fui ontem. Sempre assim, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Aquele outro quadrinho ali que vocês conhecem, né? Gentileza gera gentileza. É mais ou menos assim. Quanto mais eu tiver o desejo e a vontade de fazer, né, ter atos de gentileza comigo mesmo, mais eu vou conseguir ter atos de gentileza com o outro. E mais eu vou melhorar as minhas relações pessoais. Porque é treino, é prática. Sabe aquele momento que você fica... eu acho que só acontece comigo, talvez não com vocês, porque provavelmente vocês são pessoas que estão num caminho mais rápido do que eu, né? Mas, enfim, somos todos iguais e estamos vivendo no mesmo planeta de prova e de expiação. Mas, às vezes, quando a gente faz uma coisa que não deveria ter feito, a gente se julga, se critica, e, às vezes, usa até palavras muito duras com a gente mesmo, né? Ai, como eu sou burro, como eu sou burra, será que eu não vou aprender nunca? Alguém já passou por isso no seu dia a dia? De, em vez de ter uma palavra de calma, errar é humano, agora persistir no erro, vamos combinar que não é tão humano assim, né? É meio burrice, mas não se criticar e não se julgar e não se condenar em primeira instância. Porque a maioria de nós, primeiro, atira pedra em si próprio. Vocês já fizeram, já passaram por isso ou não? É só eu que passo por isso em alguns momentos. Quem costuma ter no seu dia a dia o primeiro pensamento, o primeiro sentimento e a primeira atitude de julgamento e de crítica contra si próprio? Quem? Só para eu ter uma ideia de vocês. Porque isso é do ser humano. Isso não é novidade para ninguém. Talvez porque a gente nunca foi ensinado ao contrário, né? De ter esse gesto de auto-amor, de falar assim, olha só, errando que se aprende, vai, tenta mais uma vez, tenha paciência com você, sabe? Se respeite mais, se aceite mais, se perdoe. Se perdoar é um ato de auto-amor. Tem muitas pessoas que carregam a vida inteira
sentimentos de culpa e que não se perdoam. E isso gera doença. É o corpo físico mostrando para você que o que você precisa, em primeiro lugar, é auto-perdão. E se você não se auto-perdoar, aquela doença ela vai crescendo e aumentando em você, porque determinados sentimentos dentro de nós, durante muito tempo, eles se transformam em doenças. Então, vocês têm alguns livros ali na livraria que fazem parte de algumas palestras que eu dou. A doença como linguagem da alma e a doença como caminho fala exatamente disso. Tem livros do Gasparetto, que é a Metafísica para a Saúde, que fala da necessidade da gente prestar atenção em tudo aquilo que a gente sente, pensa, fala e faz. Porque se a gente viver no piloto automático, não prestando atenção nisso, a gente vai ficando cada vez mais doente. E a doença do corpo físico, ela passa pela doença da alma. Então, é apenas um alerta. E ali eu estou colocando como o autocuidado é um caso de amor com você mesmo. Não é egoísmo. Você se autocuidar, você olhar para você com amor próprio, você trabalhar o seu autoconhecimento, você começar a ter um olhar de compreensão para você mesmo, saber ouvir as mensagens do seu corpo. Cada órgão, ele se manifesta no nosso corpo, em termos de mensagem, de uma forma. Há muitos anos atrás, eu acho que foi uma das primeiras apresentações que eu fiz aqui, muitos anos, só que não tinha essa sorte de ser gravado, né, no YouTube, enfim. O lado oculto das doenças. Esse título dessa apresentação, eu acho que deve de ter, que anda junto comigo, tá? Porque eu acho bastante interessante falar sobre isso. Há mais de 15 anos, quando eu comecei a entender que o que está oculto através dos sinais e sintomas que o nosso corpo exibe, precisa ser desvendado por nós, e não chegar no médico e jogar no colo do médico aquilo que, se você não fizer a sua parte, não vai rolar. Não adianta você, em lugar nenhum, pedir a Deus que ajude você a ficar curado da sua doença, se você não olhar para você e falar, o que é que eu tenho que transformar em mim? A raiva, a ira, a cólera, a prepotência, a arrogância, o desrespeito por mim mesmo. Então, se eu não tiver esse olhar cuidadoso, gentil, amoroso comigo mesmo, eu não vou conseguir me curar em todas as esferas, né? Física, emocional, mental e espiritual. Então, o autocuidado é um ato de amor de você com você. Não fique esperando que as pessoas te amem, te respeitem, te aceitem, te acolham, se você não for o primeiro a fazer isso com você mesmo. Você é a pessoa mais importante, não é o outro. O outro vem com olhar, depois que você passou a olhar para você com esse foco, com esse cuidado gentil mesmo, né? Então, eu digo ali que o autocuidado, esse caso de amor que a gente precisa ter com a gente mesmo, são naquelas esferas ali. O emocional, o físico, o intelectual, o espiritual e o social. Aquelas 5 facetas ali, somos nós. Nós não somos um corpo. Nós não estamos doentes porque a gente está com o fígado doente ou com o rim doente. Então, eu não sou um rim, eu não sou um fígado, eu não sou um cérebro. Eu sou um ser integral que tem aqueles aspectos ali que precisam ser vistos com respeito, com cuidado e com carinho. E não espere que ninguém apenas valorize isso em você. Porque, como foi falado ali na mesa, se você não tiver o firme desejo de se modificar, de se transformar, de melhorar e de escrever uma nova história, ninguém vai pegar o lápis e escrever por você. Estão comigo? Isso tudo que eu estou falando é novo para vocês? Ou vocês já sabiam disso tudo? Não é novo, né? Quando a gente vai num médico alopata, em nenhum momento naquela consulta existe a intenção do profissional que está do lado de lá da mesa em fazer essas perguntas para você. Porque você está indo lá para, entre aspas, para tratar uma dor, um sofrimento, uma doença. Até porque a medicina convencional, ela não prioriza o ser humano integral em primeiro lugar. Porque o paradigma é diferente, o paradigma é da doença. Então, é um doente que tem uma doença. E se bobear, é uma doença que tomou conta do doente, e aí aquele doente é um fígado ambulante.
é uma dor de coluna ambulante. E ninguém para perguntar, mas como você está se sentindo? Né? O que essa doença está te ensinando? Então, eu estou trazendo para vocês ali algumas coisas para vocês poderem pensar, né? Nessa parte emocional, o que é de importante ali para você hoje, se a gente está falando de novos tempos, novos dias? Pega um desses itens aí e observe o que você não tem feito ultimamente e o que é muito importante que você passe a fazer por você, olhando só pela parte emocional. E ali tem umas dicas. Então, o convite é que você olhe as dicas, observe o que você não está fazendo, porque durante a pandemia a gente tinha muita vontade de fazer alguma coisa daquelas que estava escrito ali e a gente não podia. A gente não podia ir para a rua. A gente não podia ter contato com ninguém. E muitas pessoas que não tinham, naquele período, sinais e sintomas, por exemplo, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de burnout, começou a aparecer ali. Porque nós fomos obrigados a nos privarmos de coisas tão simples ali, como, por exemplo, você poder tomar um banho de sol diariamente. Gente, a natureza está aí para todo mundo. E às vezes a gente acorda de manhã, no tal do piloto automático, e a gente nem olha para o céu, para saber que cor que está o céu, se está sol, se não está. Quando está chovendo, a gente sabe que está chovendo porque está molhando, né? Mas sabe aquele olhar contemplativo da natureza? A gente não tem tempo. E quando estava lá na pandemia, a gente queria, como eu queria caminhar na praia, como eu queria tomar um banho de cachoeira, como eu queria, um monte de queria, e a gente não podia. Agora a gente pode, mas será que a gente está com esse olhar, contemplando a natureza, observando a beleza que cerca a gente? Será que a gente está observando que a gente precisa praticar o auto-perdão por nós, né? E a autocompaixão, que são coisas que ninguém, volta a dizer, pode fazer por você? Enfim, eu não sei onde que você está ali, mas olhar para o seu lado emocional passa a ser fundamental nos novos tempos, nos novos dias. É um convite para que vocês comecem a pensar nisso. Faz um diário, está escrito ali, em algum lugar. Desenvolva um autodiálogo para compreender suas emoções, mas eu particularmente acho que é mais simples, sabe? Escrever. Uma vez por dia, escolhe aí 10, 15 minutinhos, pega uma folha, um lápis, qualquer coisa, olha para dentro de você, respira fundo e procura olhar que sentimento você está naquele momento. Aí respira, escreve, bota cor no sentimento, sabe? Eu estou triste. Descreve a sua tristeza. Não é porque estou triste, é descreva qual é a cara da minha tristeza. Descreva qual é a cara da minha raiva, da minha indignação, da minha impotência, sei lá. Observa, só você pode fazer isso por você. O diário no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Não relê, só escreve. No final de 7 dias, faz o que você achar melhor. Relê, rasga, queima, joga fora, não é para guardar. Esse é um trabalho neuropsicomotor, desse diário das suas emoções. Depois a gente, naquela relação, temos 5, né? A parte física. O que você está fazendo para respeitar o seu corpo físico? Será que você está sendo legal com ele? Ou será que você está sendo aquele carrasco de, estou sentindo dor, então mais dor, bate mais um pouquinho, né? Ou será que você está ouvindo o que o teu corpo físico está dizendo para você? Tem alguns itens ali que você pode olhar também para perceber qual daquelas áreas ali você tem feito por você. Será que você está fazendo uma atividade física adequada com aquilo que te dá prazer, que é bom para você? Que você se sente bem, que você acorda de manhã com firme desejo. Não, eu vou caminhar, eu vou me alongar, eu vou correr. Qualquer coisa que você mexa, se mexa. Ou será que você vai para a academia ou qualquer outro lugar falando assim, meu Deus do céu, estou tão sem paciência para isso, mas eu tenho que fazer porque o médico mandou. Mas aí não te dá prazer.
não libera substâncias, neurohormônios da alegria de viver, do desejo, né? De estar cada vez melhor, de viver com qualidade de vida. Será que a gente está vivendo com qualidade de vida se a gente não prestar atenção em tudo aquilo que a gente está trazendo para dentro de nós? Como anda a sua alimentação? Sabe? Aí eu já não estou falando de pensamento e emoção, eu estou falando do físico mesmo. Será que você está sobrecarregando demais algum órgão seu? E aí você começa a ter, por exemplo, uma dor de cabeça, e aí você toma analgésico de montão, né? E a dor de cabeça não passa, é uma dor de cabeça pontual, e aquela dor de cabeça vem com enjoo, com náusea, às vezes até com vômito, peso na cabeça, enfim, é a cabeça que está doendo, né? Mas você não atenta que pode ser que aquela dor de cabeça não seja o problema do cérebro, seja o seu fígado. Enxaqueca biliar, que não adianta tomar Novalgina e Dipirona, porque o problema não está na cabeça, o problema está na sobrecarga do fígado. E vocês sabiam que o fígado é um órgão que muitas e muitas vezes que a gente tem sobrecarga no fígado, o sentimento que está por trás é a raiva? Vocês sabiam? Não. Sabiam. Quem sabia? Quem sabia que muitos problemas de rim estão relacionados com ressentimento e mágoa? Cada órgão tem uma linguagem. A medicina oriental, que é milenar, fala isso para a gente. Mas nós ocidentais não sabemos disso. Porque a nossa medicina é mais cartesiana, objetiva, né? Mas, prestem atenção. O que você acha que seria legal ali? Olha só, ali tem animal de estimação. Durante a pandemia, eu tinha 4 cachorros, agora eu tenho 3. Como eles foram meus psicólogos. Como eu sentava no chão e abraçava eles, beijava, chorava, conversava com eles. E eles só me olhavam e certamente estavam entendendo tudo que eu estava falando, porque eles estavam sentindo o que eu estava falando. Foram muitas vezes meus grandes aliados e psicólogos durante a pandemia. E agora eu falei para eles, olha só, eu agora voltei para minhas atividades diárias, mas eu estou aqui. Aí eu compro biscoito e fico lá com eles, conversando do jeito que é possível agora. Mas planta, quem tem o hábito aqui de plantar, né, de mexer na terra, você tem feito isso no seu dia a dia? Será que você está com estado de presença quando você está mexendo com a sua planta, se é que você está mexendo com a sua planta de verdade? Porque às vezes a gente está fazendo uma atividade tão mecanicamente que a gente acaba de fazer a atividade e nem lembra que fez. Porque você está no automático. Será? Intelectual. Autoamor, também você tem que olhar na parte do intelecto, que também é uma forma de autocuidado. Quantas vezes o intelecto saudável tem feito parte da sua vida? Porque às vezes, e muitas vezes, tá? A gente também não presta atenção nisso e a gente não está, né, lendo livros que agreguem, que façam com que a gente amplie nossa consciência. Colocar leituras edificantes deve fazer parte da nossa vida. Escolha livros que possam te acrescentar vida nos seus dias e não dias na sua vida. Leia coisas que valem a pena, né? Notícias que também valham a pena, quer seja de televisão, de rádio, de jornal. Pessoas que agregam intelectualmente. Porque quando você começa a ter esse trabalho de autocuidado com você mesmo, se você se une com pessoas que intelectualmente estão te enchendo de assuntos que te coloquem para baixo, não é bom para ela, porque está falando o que não é legal, mas é péssimo para você, porque você também está ouvindo, perdendo um grande tempo, uma grande energia, ouvindo o que não presta. O que isso contribui para o outro e para você? Nada. Tem que ser bom para você, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para todo mundo. Então, se você vê uma roda de pessoas conversando, só coisa ruim, só metendo malho, né? Só brigando, só discutindo, o que isso acrescenta para o planeta? Não é nem para a gente, não. Para a sociedade. Será que isso é bom para todo mundo? Será que vale a pena ficar insistindo nesse tipo de conversa? Intelectualmente,
a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos abrir nossos ouvidos também para escutar o outro, ou os outros num grupo, com uma escuta ativa. Dialogar, a arte de se comunicar, é você poder ouvir o outro sem julgar o outro, sem criticar o outro, sem condenar o outro, procurando compreender o ponto de vista do outro que está falando com você. E não ouvir, quer dizer, conversar com uma pessoa, né? Conversando num grupo, eu e você, de repente, e o outro está falando, e você, dentro de você, está assim, ai, mas se eu estivesse no lugar dele, não estaria fazendo nada disso, ai, quanta abobrinha que ele está falando. Você nem está escutando direito o que o outro está falando, porque você não está usando a escuta ativa. Você está resistindo àquilo que o outro está te dizendo. E a escuta ativa não quer dizer que você tem que concordar com o que o outro está falando, mas não ficar fechado com aquilo que o outro está te dizendo, porque pode ser que muitas coisas que o outro está te dizendo está te incomodando, porque é aquilo que dentro de você tem que mudar, e aquele outro está ali apenas como espelho. Gente, não é fácil, é simples, mas não é fácil. Então a gente diz que todo mundo que está na nossa vida, que a gente tem muita dificuldade, eles estão ali como nossos verdadeiros mestres. Eles estão ali para cutucar a gente, para que a gente mude, para que a gente saia da inércia de estar escrevendo sempre a mesma história. Então, observe ali e permita-se aprender coisas novas. Será que você está precisando abrir o seu momento atual, né? Novos dias, fazendo uma atividade que você nunca fez? Conhecendo lugares que você nunca conheceu? Frequentando lugares que você nunca imaginou que você pudesse ir, mas que possa agregar a você intelectualmente? Fica a sugestão. Espiritual. Autocuidado espiritual. Certamente vocês aqui, vindo aqui a casa, muitas desses itens aqui já fazem parte da sua vida. Mas pensa, não adianta ficar só querendo melhorar muito um lado em detrimento dos outros. Nós somos seres integrais. Corpo, mente, espírito, emoção, né? Então, o que dali você, neste momento, em termos de autocuidado, não está fazendo com você? É aí que eu quero que você olhe, pense e que está na hora de começar a fazer. Ali no primeiro está dizendo, faça meditação para desenvolver a atenção plena para si. Como ele falou anteriormente, eu sou instrutora em Mindfulness. Mindfulness é atenção plena, tá? É uma forma de você se convidar a estar presente neste momento que é inevitável, com pensamento, sentimento, palavras e ações. E o que está escrito meditação assim, ali, não significa que você tem que ficar sentado em postura de yoga, como os yogis fazem. Não, a gente pode utilizar a meditação como uma forma da gente poder se autoconhecer. Eu posso meditar, por exemplo, caminhando. Como eu vou meditar caminhando? Prestando atenção onde eu estou pisando, os lugares onde eu estou passando, como está a minha respiração na hora que eu caminho, onde estão meus pensamentos na hora que eu caminho. Será que na hora que eu estou caminhando, ouvindo uma música e não estou nem ali naquele momento do caminhar? Será que quando eu estou caminhando, eu estou pensando no que eu tenho que fazer quando eu sair daqui, ou eu estou verdadeiramente caminhando? Então a meditação, ela pode ser dinâmica ou passiva, né? Dinâmica, ativa, é quando eu estou fazendo no meu dia a dia as coisas. Lavando um prato, cozinhando, tomando um banho, entende? Brincando com o cachorro, brincando com meu neto, brincando com meu filho, mas eu estou ali, com estado de presença. Então, essa é uma das formas de autocuidado. E ali embaixo falar de oração, né? Mas onde está escrito oração ali, é oração sentida. É aquela oração que você fala assim, olha só, eu estou aqui. É uma conversa, sabe? Com o Criador, ou com os anjos da guarda, ou com os espíritos de luz, quem você quiser. Mas no fundo, é uma oração sentida. Não é a oração que a gente aprendeu e que de repente a gente fala rapidinho para acabar logo, né? Porque já orei. Não, não é isso. Não é isso. Autocuidado é você fazer uma oração sentida. O que você está sentindo que você gostaria de orar e entregar ao Criador? É isso que a gente está colocando ali. Tem um item ali que
a gente sempre pergunta, eu particularmente nas consultas de homeopatia, dependendo do caso e do momento que eu percebo da pessoa, é uma pergunta que a gente deveria se fazer todos os dias e que a gente não faz. É difícil, porque nós não fomos educados, nem culturalmente, nem filosoficamente, a essa pergunta. Quem é você? Quem é você? E pode ser que, de repente, eu pergunte para você numa consulta, quem é você? E você fale para mim, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu moro não sei onde, minha profissão é essa. Não estou querendo saber isso. Isso está na ficha. Quem é você? Que ser é esse que tem uma história de vida? Que ser é esse que certamente já teve e tem muitos desafios e que às vezes não consegue superar? Por imensos motivos. Quem é você? Qual é o seu propósito divino e não de vida? Eu não quero saber que metas você tem para a sua vida. O que você quer ter? Onde você quer chegar? Eu não quero saber. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito divino? O que você acha que você veio fazer aqui nesse planeta, nesse momento, no lugar onde você mora, com a família que você tem, nos lugares que você frequenta, com as relações que você faz? Quem é você? Qual é o seu propósito de vida? Se você passa a fazer essa pergunta para você todos os dias antes de dormir, relaxa, não precisa ir atrás das respostas, porque uma hora ela vai vir. Ela vem, num abrir e piscar de olhos. Porque mais do que as respostas, a gente tem que saber fazer as perguntas certas. E a gente não está sabendo fazer as perguntas certas, infelizmente. Nós estamos muitas vezes levando a nossa vida, seguindo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E nem sempre, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levar a gente no lugar que seja bom para nós, né? E por último, o social. O social é muito importante. Nós passamos esse tempo de pandemia, presos, aprisionados, com muita falta do social. Muita falta. E muitas pessoas, acabou a pandemia, e as pessoas não estão conseguindo voltar para ter contato social. Porque ficaram tão reclusos e começaram a achar que ficar isolados é tão bom, porque eu não preciso ter desafio nenhum, que não quer sair da ostra, tá? Não quer sair de dentro do casulo. E se tornam pessoas com um diagnóstico que tem atualmente, que se chama fobia social. Muitas doenças estão tendo rótulos agora, depois da pandemia, e fobia social é um deles. Tem pessoas que desenvolveram verdadeiro medo, pânico de estar no meio de outras pessoas, e nunca tinham isso. Fobia social, então, são pessoas que não conseguem mais se conectar com outras pessoas. E será que, nessa parte social aqui, em algum momento, você já parou para pensar que existe alguém no seu relacionamento, quer seja familiar, quer seja de amigo e tal, que tem muito tempo que você não fala com a pessoa, mas que essa pessoa pode estar atravessando alguma situação meio difícil e que se você apenas telefonar, porque hoje em dia os jovens dizem que telefonar está démodé, né? O negócio é zap, né? Você não telefona mais para ninguém, né? Você tem o telefone do celular, mas ninguém telefona para ninguém. Você passa mensagem. E agora você passa mensagem de áudio. E agora de áudio e de vídeo. Então você não precisa mais nem conversar com a pessoa. Você não tem necessidade. Você fala aquilo que você está pensando. Às vezes você fala umas abobrinhas, aí depois não tem como voltar para trás. Aí você quer apagar e a pessoa já leu. E aí dá uma confusão danada, né? E tem um negócio também que eu fico assim, desesperada, quando eu vejo... Vou contar um caso aqui rapidinho para vocês. Foi uma paciente, uma adolescente no consultório, há coisa de um mês atrás, mais ou menos. Mas ela falava tão rápido, mas tão rápido. Eu não estava entendendo o que aquela garota estava falando. Mas eu perguntei para ela, e aí, o que a homeopatia pode te ajudar? E ela começou, falou muito rápido, muito rápido. Eu falei, peraí, respira. Respirou? Sabe o WhatsApp, que você tem agora velocidade 1x, 1,5, 2, sabe? Que você não tem nem tempo para escutar alguém que fica, olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Não. Fala logo o que você quer falar, então a gente acelera o WhatsApp. Vocês fazem isso?
Vocês passam para velocidade 2,5? Sim? Quem passa? Vocês usam o WhatsApp? Vocês usam, jura? Jesus, pensei que ninguém aqui usasse o WhatsApp. Bom, enfim, a menina estava numa velocidade 400x. Eu falei, gente, você não respira, minha filha, calma. Vamos conversar, porque não tem mais esse hábito, sabe? Então, socialmente falando, os adolescentes hoje, eles estão com uma premência de tempo. Nós também, né? Porque parece que o dia não tem mais 24 horas, né? Mas eles estão mais. Então, a síndrome do pensamento acelerado, que está na maioria dos jovens e adolescentes hoje, que antigamente se chamava transtorno ansiogênico, agora chama síndrome do pensamento acelerado. Eles não conseguem pensar e falar no mesmo ritmo. E aí eles embolam tudo quando vão falar, porque está tão acelerado aqui dentro. Eu não sei se eles vão chegar na idade que eu tenho, né, na idade que muitos aqui têm, porque tá ruim. Mas, enfim. E de manhã, quando a gente acorda, qual é a primeira mensagem que a gente dá para a gente em termos de autocuidado e desse amor próprio para nós mesmos? Como é que é quando você acorda? Pula da cama rapidinho, porque o celular despertou, o relógio e tal, e você não tem tempo para perder? Ou você dá aquela espreguiçada, dá um sorriso e fala, bem-vindo, você está vivo, você podia ter morrido, né? Podia nem ter acordado. Como é que é esse caso de alto amor de você com você mesmo nos primeiros minutos do seu acordar? Aí, gente, fica aqui algumas dicas. Vamos ser amigos, cultivar novas amizades, né? Fazermos dos nossos dias melhores, novos tempos, novos dias, que sejam de alegria, de paz, de amor, de respeito, de paciência, de tolerância, certo? E essas dicas aqui do autocuidado, eu fiz pensando como é que era a gente ficar tanto tempo na pandemia que ninguém dizia para a gente quanto tempo que isso ia durar. Poderia durar alguns dias, alguns meses, mas eu nunca podia imaginar que iria durar tantos anos. Então, aquilo ali foi uma das coisas que eu coloquei, que nesse momento não faz sentido, porque nós não estamos vivendo uma pandemia, mas a gente não sabe se lá na frente virá outra, e eu espero que a gente tenha entendido, né, o que a gente fez de bom para nós e não repetirmos outros erros, tá? E eu vou passar aqui, tá vendo? Tente manter contato com as pessoas mesmo à distância. Isso tudo era uma fala da pandemia, mas tudo isso que está aqui, que vocês estão vendo aí, continua fazendo parte do nosso dia a dia, guardando as respectivas diferenças, porque nós estamos de novo vivendo esse momento atual fora da pandemia. Mas tem coisas muito importantes ali que a gente precisa fazer por nós. Aqui, no final, tá? Rotina de prática, isso é tudo normal, mas o que acontece aqui que eu quero chamar a atenção no item 10? Muitas pessoas, por causa da pandemia, começaram a tomar remédios por conta própria, porque começaram a ficar ansiosos, deprimidos, com medo. Muitos conseguiram ir a médicos, né? E conseguiram usar medicações para poder ajudar a ultrapassar aquele momento. Mas automedicação e uso exagerado de ansiolíticos, isso é atual. Dificilmente você tem pessoas que, se estão atravessando momentos de ansiedade, depressão, burnout e tal, não estão tomando drogas em altíssimas doses. Porque vai no médico, aí o médico fala, está tomando isso, não melhorou? Troca esse. Está tomando isso, não melhorou? Passa para esse, passa para esse. Ah, não melhorou essa dose? Dobra, dobra, dobra. E as pessoas estão virando robôs de tanto remédio que estão tomando. E a indústria farmacêutica está muito feliz, porque nunca se vendeu tanto remédio como se vende atualmente. E aí a pessoa, de repente, procura o tratamento no consultório homeopático, porque não quer mais tomar remédio, né? São pessoas que caem a ficha e falam, não quero mais viver tomando remédio para dormir, aí eu tomo remédio para dormir, aí eu tenho que tomar remédio para acordar, eu tenho que tomar remédio para ter fome de novo, ou tomar remédio porque eu estou comendo demais, né? Então, nós estamos desse jeito, que nem uma máquina. Mas, nesses momentos, muitas vezes, o tratamento homeopático não vai conseguir quebrar a barreira de tanto remédio que a pessoa está tomando. E isso, a gente diz que a pessoa começa a desenvolver sinais e sintomas de doença medicamentosa. A pessoa não tinha uma determinada doença, passa a ter como reação adversa e efeito colateral de uma droga que ela está tomando há muito tempo.
Então, isso são doenças medicamentosas, de tanta droga. E, nesses casos, o tratamento homeopático tem que passar por um longo período de detox com o próprio medicamento homeopático, para limpar aquele organismo, para que ele possa receber o medicamento homeopático, que é dinamizado e que vai ensinar o teu organismo a liberar as substâncias que ele precisa para viver numa situação de harmonia interna e, claro, evidente, que externa também. E isso aqui é mais ou menos o que eu já falei até agora, tá? Se você ainda não tem nenhum diagnóstico, porque você acha que amanhã vai passar, amanhã vai passar, amanhã vai passar, e não está indo no médico para poder fazer exames regulares, exames de rotina, né? Está na hora de você escrever uma nova história nesse sentido, né? Então, procure um profissional, procure um atendimento, procure se ouvir e procure mudar o rumo da sua história, porque dá tempo. E aprender, olha lá, aprenda algo novo, porque no início da pandemia você se animou de fazer curso online, palestras online, tudo online, né? E agora está na hora, de repente, de se dar uma nova chance e procurar alguma atividade, algum lazer, algum grupo de amigos que te dê muito prazer e muita felicidade, muita alegria e contentamento de estar vivendo aqui, agora, neste momento. Não naquilo que ficou lá atrás, não o que vem pela frente, mas aproveitando o momento presente, que é inevitável. No próximo minuto será diferente do que está sendo agora. E aqueles minutos lá que antecederam o meu bate-papo com vocês, também já passou. Ok? E aqui é uma frase do Dalai Lama que eu achei bastante interessante, que eu encerro aqui. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Fiquem bem, fiquem em paz. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade.